meninas! Vim aqui pro nosso cantinho para mais um papo de mãe pra mãe. E o assunto de hoje é viajar com criança. Que missão, né, gente? Mas eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, como foi minha primeira viagem com meu pequenininho. Ó, e mamãe vai pegar mais um pouquinho. Francisco. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Pra quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu fiz recentemente uma viagem pra fora. E fomos a família toda. Todo mundo, primos, e eu levei, é claro, meu pequenininho junto comigo. Bom, foi uma experiência e tanto, e eu vim trocar um pouquinho dessa experiência com vocês. Eu fui pra Europa, e a gente tá agora aqui na primavera no Brasil, e lá a gente tá no outono, e o outono europeu já é bem frio, né? Então eu vou começar contando pra vocês, assim, os meus preparativos pra viagem, no que foi que eu pensei, como eu me programei, o que eu preparei pra viagem. A minha primeira preocupação, não sei se isso aconteceu já com vocês, foi a alimentação, porque o Francisco tem 1 ano e 4 meses, ele tem uma rotina em casa, né, com uma comidinha super fresquinha que eu faço, tudo fresco pra ele, almoço fresco, jantar fresco, enfim, eu fiquei bastante preocupada, ele nunca saiu disso, eu fiquei bastante preocupada com o que ele ia comer na viagem. Para tentar diminuir o máximo possível qualquer estranheza que ele pudesse ter ou a mudança de rotina que já é muito grande, acreditem, gente, eu levei a panela que eu uso para fazer a comida dele na mala. Vocês podem me chamar de louca, mas eu fui com uma panela pra Europa pra cuidar da comidinha dele. E posso falar, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ótimo, foi ótimo. Vou começar contando o roteiro também, né? Mas primeiro eu vou voltar para os preparativos, tá? Então a comida eu resolvi com a questão de levar a panela. Resolvi mais ou menos, né? Depois eu conto como funcionou, mas foi ótimo ter levado a panela. Outra preocupação era o frio, né? Porque a mudança brusca de temperatura. Porque ele já pegou inverno, ele nasceu no inverno, mas tinha uma mudança brusca de temperatura. Daí eu levei várias roupinhas assim pra usar de baixo, roupinhas de baixo pra aquele efeito cebola, né? Eu fiquei com, assim, preferi levar mais roupa e colocar uma em cima da outra, caso precisasse. Mas ele tem um mantozinho, eu comprei aqueles casacos de nylon, né? Que também é bom pro vento. Enfim, ele tinha bastante roupa. Eu tenho uma amiga muito querida, Michelle. Um beijo, Michelle. Muito obrigada. Me emprestou umas roupas térmicas também, que é pra botar embaixo da roupa que ele tivesse. Bom, botei tudo isso na mala. Outra preocupação foi, assim, uma distração pra ele, porque a criança acha um tédio, né, viagem, né, gente? Enquanto a gente tá amando ver tudo novo, a criança não tem o que fazer. Então, a solução que eu encontrei foi baixar alguns programinhas dele, o Play Kids, enfim, alguns desenhos que ele gosta. Levei tudo no iPad carregadinho pra qualquer SOS, qualquer defeito que ele desse, eu tinha ali uma coisinha pra distrair. Outra preocupação absurda era o voo, né? Porque o Francisco nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez. E com pânico, com medo de dar errado e de incomodar os outros, que é o pior, né? Porque a gente aguenta, a gente é mãe, a gente aguenta o que precisar. Agora, incomodar os outros é muito desagradável. Eu sempre morro de vergonha quando o Francisco atrapalha o ambiente. Conversei muito com o pediatra e ele indicou pra mim dar umas gotinhas de Dramin, caso precisasse. Eu não sou muito fã de dar remédio, então eu também não dei. Logo que eu entrei no avião, não dei na ida, enfim. Enquanto não precisou, eu não dei. E fiz também uns bilhetinhos muito simpatiquinhos pra distribuir pro pessoal da poltrona em volta, que dizia, com umas balinhas pra adoçar a vida dos meus companheiros de voo. E também dizia no bilhetinho, esse é o meu primeiro voo, me desculpem se eu estranhar, se eu, né, não me adaptar. E a minha mãe tá fazendo de tudo pra me manter calmo. E bom voo pra todos, Chico, assinadinho por ele. Enfim, foi um mimo, uma fofurinha que todo mundo amou, as pessoas elogiaram. Quando a gente pousou, o pessoal levantava e vinha o pessoal em volta, porque eu pedi pra aeromoça entregar. Aí o pessoal das poltronas em volta veio falar, veio dizer, ai que bonitinho, que simpático, oi Chico, todo mundo cumprimentou. Esse foi o meu planejamento, tá? Foi como eu programei, imaginei, tudo. Agora eu vou contar como tudo aconteceu na real. Eu cheguei lá, os 3 primeiros dias eu fiquei em hotel. Porque eu não sou louca varrida que levei uma panela pra ir pra hotel. Não.
como era uma preocupação essa coisa da comida e da rotina, a gente alugou casa. Tanto eu fui pra Inglaterra e pra França. Tanto na Inglaterra quanto na França a gente alugou. Na Inglaterra uma casa, na França um apartamento pra ficar, pra poder se instalar melhor, né? Pra poder cozinhar, enfim, ficar mais à vontade, ter uma estrutura melhor. Só que quando eu cheguei na Inglaterra, os 3 primeiros dias eu fiquei em hotel. E aí foi horrível, assim, a experiência do hotel. A minha experiência, né, gente? A minha foi horrível porque não tinha questão da comida e ele não estava acostumado com outra comida. Eu tentei dar papinha, eu tentei dar comida de restaurante, mas ele tava muito enjoado, tava péssimo, cansado, exausto da viagem, com fuso horário, enfim, nada funcionou nos 3 primeiros dias. Eu não sei se é em função da comida ou se é todo o resto, mas nada funcionou nos 3 primeiros dias. Mas isso não foi o pior. O pior de tudo foi que eu cheguei em Londres e tive a notícia, imediatamente, de que a minha mala tinha ido para outro país. E a minha mala era a minha mala junto com a dele. As minhas coisas estavam juntas com as coisas do Francisco. E sim, foi uma loucura. Porque além de extraviarem a minha mala com as minhas coisas e as coisas dele, o carrinho dele também foi extraviado junto com a mala. E o Francisco tem 11 quilos. Eu com esse menino virado no voo, porque ele não dormiu direito. E eu também não quis dar o remédio, porque ele tava tranquilo. Não dormiu, mas tava tranquilo. No braço, no muque, andando com ele. E ele exausto, cansado. E o pior também não era isso, assim. Eu fui pro casamento do meu irmão. Eu tinha uma festa no dia seguinte pra ir. Onde tudo tava na nossa mala. Eu me preparei toda, nossa roupa, maquiagem. Enfim, tava tudo na minha mala. E a mala simplesmente sumiu. Eles disseram que foi pra outro país. E aí, foi assim, um caos. Eu não conseguia parar de chorar, de nervoso, porque eu tinha ido pra lá pra cerimônia do casamento do meu irmão e eu não tinha mais nada. E tinha 4 fraldas na mochila, era o que eu tinha, uma manta pra ele, que foi o que eu trouxe no voo. E era isso, eu tinha ele no braço, exausto, remédio, tava tudo na mala. Tudo, nossa vida tava na mala. Enfim, foi uma loucura, acho que foram momentos horríveis, assim, que passaram. Que bom que veio muita coisa boa depois, isso não marcou a nossa viagem. Mas minha mala nunca tinha extraviado antes e foi extraviar justamente quando eu tava com o Francisco. Eu corri pra uma rua de comércio em Londres e fui tentar arrumar roupa pra mim, roupa pra ele, casaco pra ele, meia, outros bodies, enfim. Tudo um SOS, assim, até que minha mala pudesse chegar. E a roupa pra gente ir na cerimônia do meu irmão também. Enfim, no fim deu certo. Não sei como, mas no fim deu certo. A mala chegou no dia seguinte e eu saí correndo, arrumei ele correndo, me arrumei correndo. E a gente conseguiu chegar no casamento, a gente chegou atrasado pra cerimônia, infelizmente. Mas foi tudo ok. Quanto à preocupação que eu tava com roupa pra ele, a minha experiência foi a seguinte, gente. A Europa é muito calefado, né? Então, assim, acabou que eu não usei as roupas térmicas porque eu percebia que ele ficava, porque eu colocava cachecol nele, chapéu, por causa da carequinha, da meio carequinha, aquele vento na careca dele. Enfim, eu agasalhava muito no início, e quando eu agasalhava muito, ele entrava nos lugares calefados, ele ficava irritado, mal-humorado, de tanto calor. E já não tinha mais o que fazer, porque eu tirava o casaco, mas ele tava com uma coisa muito quente embaixo. Então, assim, a minha experiência foi essa. É bom colocar uma coisa fresquinha também por dentro e colocar um super casacão. É melhor investir num super casaco do que botar muita roupa, porque eles ficam irritados de tanto calor. E os lugares calefados são muito, muito quentes. Então, assim, é uma recomendação que eu faço. Tudo bem que eu fui no outono, né? Mas mesmo assim, eu acho que no inverno o que é calefado e é muito quente. À noite, por exemplo, ele dormia com um bodyzinho, porque é muito quente, apartamento muito quente. Enfim, essa é a minha sugestão. Investir mais no casacão por cima do que encher de roupa. Porque eles ficam irritados com o calor, começam a ficar mal-humorados e ninguém merece criança mal-humorada, né? No meio da viagem. Um outro perrenguezinho que a gente passou e que eu preciso dividir com vocês pra vocês estarem preparadas é a questão do carrinho. Na verdade, me indicaram, antes de viajar, algumas amigas disseram, leva o melhor carrinho que ele tiver pra ele poder dormir confortável. Porque você vai pra rua e ele tem um lugar confortável pra dormir. Só que o melhor carrinho dele é um carrinho maior, é um carrinho, né, mais pesado. E aí eu ouvi um outro lado também de gente me aconselhando a levar um carrinho leve, prático, pequenininho, pra ficar jeitoso, não precisava ser tão confortável, mas que fosse uma coisa mais
jeitosa. Bom, entre os dois conselhos, eu fiquei muito na dúvida, pensando no conforto dele. E aí eu contei mesmo foi com a minha experiência aqui no Brasil, com o que eu vivo aqui. E o que eu vivo aqui é que o carrinho dele, bom e confortável e maravilhoso, o planejado, o esperado, fica encostado na nossa garagem. E o que eu levo pra rua, o que eu ando com ele pra cima e pra baixo, é um carrinho guarda-chuva que eu comprei, fuleirinho, barato, que é o nosso amigo de sempre. É o que tá sempre com a gente. Então eu falei, quer saber? Eu vou levar minha experiência daqui pra lá, não vou mudar nada, porque o time que tá ganhando não se mexe. E foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz, porque no interior da Inglaterra eu não usei carrinho, porque a gente alugou uma van, porque era muita gente, era a família toda, e com mais crianças, com priminhas, então era outro ritmo. Mas na França, que a gente saía cedo de casa e andava o dia inteiro, foi a melhor coisa que eu fiz foi ter levado um carrinho pequenininho, gente, porque Paris, especialmente, não tem rampa pra estação de metrô. Não tem nem rampa, nem elevador. Então, são aquelas escadas imensas e você subindo e descendo naquelas escadarias com o carrinho na mão, né? Você tem que pegar no muque o carrinho. Passando por lugares com muita gente. Enfim, o carrinho tinha que ser pequeno e ajeitado. E também pra gente poder fechar o carrinho e levar ele na mão, carregar ele na mão quando o Francisco tava andando. Então a melhor coisa que a gente fez foi levar esse carrinho e eu super indico pra todas as mamães. Vai viajar, leva um carrinho prático. Porque eu não sei o que seria de mim se eu levasse aquele carrinho enorme que ele tem. Nem é tão grande, assim, não é dos maiores, mas é muito maior do que o guarda-chuvinha dele. E eu ia ficar mais exausta ainda. E menos... Imagina entrar no metrô lotado com aquele carrinho, aquele trambolhão, aquele carrinho gigante. É um perrengue mor. Então, a nossa experiência com o carrinho foi essa. Melhor levar o carrinho mais velho, mais levinho, menorzinho, que tem mais jeito, né, pra gente andar. A experiência que eu queria dividir com vocês, que foi maravilhoso, é fazer programas para criança. Porque aí o seu filho curte a viagem e você curte o seu filho na viagem. Uma coisa que a gente fez muito lá foram piqueniques. E eram, acho que, os melhores momentos pro Francisco, porque a gente estendia uma toalha, comprava uns queijos deliciosos, uma garrafa de vinho e fazia um super piquenique na grama, nos parques, nos jardins. E aí ele ficava solto, livre, corria pra lá, corria pra cá, ria, fazia amizade. Fez amizade com um monte de gente, as pessoas achavam a coisa mais fofa, eu pude deixar ele livre, curtindo. Fez um monte de amizade com uns japinhos, uns turistas japoneses. Ele adorava um japonês, acho que ele acha engraçado, assim, o olhinho puxado, acho que ele acha diferente. Ele sempre ia atrás de um japonês, que são mais frios até. Era super engraçado. E assim, foi uma experiência deliciosa a minha viagem. O Francisco parece que amadureceu, parece que ele entendeu. E é engraçado que a criança parece que entende na hora do perrengue que você precisa contar com ela, você precisa da ajuda dela. Que a gente não tá na nossa rotina, não dá pra fazer manha, não dá pra ter frescura. Ele foi super rapazinho, sabe? Parece que ele entendeu tudo e parceiro, e acompanhou e dormia quietinho no carrinho quando precisava. Enfim, foi um amor. E abriu a cabeça dele, ele viu milhões de coisas que ele não tinha visto ainda. Ele andou de metrô que ele não tinha andado, ele andou de trem que ele nunca tinha andado, ele andou de barco que ele nunca tinha andado. E feliz da vida, eufórico, vendo as luzes, vendo aquela quantidade de gente, tudo novo. Foi lindo viver isso do lado dele, foi lindo ver ele vivendo isso tudo. E a gente revive, né, tudo pela primeira vez, né, com o nosso filho. Então, é a primeira vez do barco, é a primeira vez do trem, trem, ele volta pra casa. Até agora ele fala, Paris, porque a gente brincava com ele, nós estamos em... E ele falava, is. Então ele passa o dia, is, ele se lembra, ele chega aqui, ele lembra das coisas que ele viveu. Ele lembra do barco, ele lembra da Teiel, que ele fala tchau, tchau, Teiel, que é a Torre Eiffel. E não dá pra aguentar, gente, essas coisas não tem preço. Então, que bom que eu vivi tudo isso com ele, que eu não deixei ele aqui. É isso, essa foi a minha viagem com o meu filho. E eu espero que vocês tenham muitas viagens deliciosas com os filhos de vocês também. Um beijo grande, até o nosso próximo papo de mãe pra mãe.